Olá, meu nome é Dominique Marques, sou psicóloga formada pela FRJ e terapeuta haitiana da EFE. E nesse vídeo eu vou trazer algumas distinções importantes. Eu vou falar o porquê a terapia haitiana não deve ser entendida como uma psicoterapia corporal, apesar desse ser o maior apelo em termos de mercado. Então, esse termo, que é bastante utilizado quase como um sinônimo de terapia haitiana, é importante para a gente poder distinguir e entender que dentro desse nicho de psicoterapias corporais reúne inúmeras terapias que são completamente distintas. William Reich foi considerado o pai das terapias corporais, mas ele foi um médico psicanalista da Sociedade de Viena. Ele foi um dos alunos do Freud que coordenou os seminários de terapia psicanalítica. E também ele teve bastante destaque. Em uma das suas principais obras, A Função do Orgasmo, ele introduziu o conceito de regulação energética e também desenvolveu a técnica da análise do caráter. O Reich ele passou a pensar o corpo e a mente de forma integrada, como uma unidade funcional. Ele sempre pensou toda a natureza e também a clínica, sem nenhuma forma de dualismo ou dicotomia. Ele foi um organoterapeuta energético funcional. Isso significa que ele não parte do princípio que é uma terapia psicológica que tenta trazer o corpo como uma categoria diferente de terapia psicológica. O que marca bem a diferença é o conceito de energia como princípio de funcionamento comum no corpo e na mente. Ou seja, a energia que forma o corpo fisiológico e flui nele também é a mesma energia que forma e flui na mente. Então, se ele vai se afastando cada vez mais da psicologia que privilegia esse âmbito psicológico. E ele foi também se diferenciando, cientificamente da psicanálise, até chegar aos Estados Unidos, onde ele desenvolveu a organoterapia por volta dos anos 50. Já no Brasil, mais ou menos nos anos 70, começou a surgir uma cultura terapêutica entre as camadas médias da sociedade. O que foi chamado de psicoterapias corporais tiveram uma expansão, principalmente no decorrer dos anos 80, devido àquele boom psicanalítico que entrou no país através da psiquiatria. Então, para quem tiver mais interesse em saber sobre a história das psicoterapias corporais, eu vou deixar aqui nos créditos alguns livros que falam um pouquinho sobre essa história. Então, a gente entende que esse termo psicoterapia corporal é bastante dual, como o próprio nome diz. Psi e corporal, é dualista, é meio polarizado. Pois se você faz uma psicanálise e adiciona um exercício corporal, poderia até ser considerado uma psicorporal. Então, se você consegue também unir isso a uma ideia coerente, Então, a terapia haitiana não é uma psicanálise com exercícios corporais e nem outra terapia psicológica com técnicas corporais. Essas outras terapias podem até ter uma base no pensamento haitiano, mas eles excluem parâmetros importantes da teoria e da técnica que o Reich passou a vida toda defendendo. Uma herança totalmente fora desse verbal e narrativo. Então, quando a gente inclui o corpo no setting terapêutico, não significa técnicas corporais ou energéticas na terapia verbal. Na visão haitiana, é o olhar funcional que muda tudo. O terapeuta passa a olhar a pessoa analisando como são as suas ansiedades, a maneira que ela vive, de uma forma não verbal, como elas expressam os sentimentos e sensações, como fazer a pessoa entrar em contato, aprofundar naquilo que ela sente, sem traduzir isso num texto psicológico, arrumado, linear. A gente não deve induzir a pessoa a sair da experiência sensorial dela, para construir alguma narrativa. Então, o parâmetro energético funcional haitiano é uma tentativa permanente de sair dessa narrativa psicológica, entender e tratar as dores emocionais travadas, sem criar por cima um texto. O terapeuta haitiano tem que ter um bom conhecimento de neurofisiologia funcional, não mecanicista, para poder entender como as zonas corporais estão abrindo ou fechando, descarregando energia ou bloqueando. Isso já é uma coisa que vai muito além do psíquico. Se eu proponho uma mobilização neurovegetativa com a pessoa, mas ao invés de eu ajudar ela a aprofundar no que ela está sentindo,
eu começar a interpretar o que ela sentiu, não vou estar fazendo uma terapia reichiana, eu vou estar fazendo uma psicanálise ou outra coisa, né? Então, também é importante dizer nesse vídeo que não existem terapias melhores ou piores. Só que não dá para confundir o que é uma clínica que opera num paradigma reichiano de uma clínica que não opera. Porque como hoje o corporal se tornou uma espécie de nicho de mercado da psicologia e até mesmo da psicanálise, o que acontece é que muita confusão e uma sensação de que você está trabalhando nesse paradigma, mas não está. Então a psicologia, que foi quem decretou o Reich como pai das psicoterapias corporais, mas o Reich em si nunca foi um psicoterapeuta corporal. Então a gente não deve confundir uma especialização disciplinar ou um nicho de mercado com a teoria e a prática que Reich deixou, porque senão a gente vai acabar se afastando cada vez mais do pensamento dele e despotencializando, né, toda essa terapêutica, né? Então, finalizando, eu gostaria de destacar também que a técnica do Reich serviu sim como uma inspiração e ponto de partida para muitas abordagens, como a bioenergética, a biodinâmica, a biossíntese, entre outras, até mesmo a Gestalt, e que todas são maravilhosas das suas formas, e que o elo com as terapias com Reich é entender que a história da pessoa está escrita no corpo. Então não tem nenhum problema da gente dizer que existem técnicas que têm bases teóricas em Reich, mas isso não significa que elas sejam terapias reichianas ou que operem nos parâmetros reichianos. Então, obrigada a vocês que assistiram até o fim e deixem seus comentários aí no final. Beijo!